Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre suporte e resistência. Conceito aí muito comentado, né? Muitas pessoas falam qual é o suporte, qual é a resistência, qual é o ponto. Mas o que é isso, né? Como a gente sabe, o mercado ele trabalha, a gente sabe, né? Ele não trabalha em linha reta, né? Ele não faz movimento desse tipo. Ah, subiu, caiu, subiu. Ele não faz esse movimento com essa amplitude assim tão forte. Ele trabalha no movimento de zigue-zague. Como é que seria isso? Ele faz isso, faz um topo, um topo, um outro fundo, um topo mais acima, um fundo. Ele vai fazendo esses movimentos, até a gente pode dizer aleatórios, né? Zigue-zagues que podem ser ascendentes ou zigue-zagues, vou fazer aqui do lado esquerdo, descendentes, topos e fundos descendentes, o que configura uma tendência de baixa aqui, que eu estou mostrando, e desse lado aqui uma tendência de alta. Então, a gente tem topos e fundos ascendentes, quando a gente está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e topos e fundos descendentes, quando a gente está numa tendência de baixa. Para matar rapidamente essa aula, já vou falar de um outro conceito. Eu vou falar de um conceito que também a gente escuta muito. O pessoal começa aí no mercado falando: ih, formou pivô, formou pivô. O que é o formou pivô? O que é o pivô de alta, o pivô de baixa? O pivô de alta, o pivô de baixa é justamente essa figura que eu vou mostrar aqui para vocês. O mercado vem, faz um topo, aí ele recua, a ação, né, a commodity recua, ele faz um fundo aqui, e aí ele pode até trabalhar um pouquinho aqui assim, de lado, e de repente ele tem esse topo aqui, ó, acima, e ele rompe esse topo. Isso aqui é o pivô, né? E formou um pivô, porque ele rompeu o topo anterior. E aí ele está no movimento aqui, ele tem um fundo nesse ponto e um fundo acima, fundos aqui consecutivos aqui ascendentes, né? Então essa configuração a gente chama de pivô de alta. O contrário seria o pivô de baixa. Esse rompimento aqui, aí tem gente que trabalha com projeção, fazendo essa distância aqui, ó, essa altura, tá? E projetando essa altura daqui para cima, e aí diz, olha, vai atingir o nível tal, projeto que vai atingir até tanto, entendeu? O nível de preço é uma outra configuração também, uma outra maneira de trabalhar quando a gente fala de pivô de alta ou pivô de baixa. Achei importante falar sobre isso, mas o que é suporte e resistência? Lembrando, porque no mercado as pessoas elas lembram dos preços que lhe propiciaram lucros ou prejuízos. Por quê? Você está posicionado no mercado, vamos falar sobre isso. Você, vamos dizer, o mercado está fazendo esse movimento aqui, aí você decide comprar quando ele faz essa queda aqui. Queda, vou comprar aqui porque tem um fundo bem próximo de um fundo recente, comprou. Aí o mercado começa a subir, aí você fica satisfeito, ri à toa, viu? Agora eu descobri como que funciona o mercado, estou ganhando dinheiro. Aí bate aqui nesse fundo, nesse topo. Você não vende, porque você acha que vai ganhar mais dinheiro ainda. Aí ele recua, bate no topo de novo, te dá uma outra oportunidade. Você também não vende, porque você acha que vai ganhar mais dinheiro. Aí ele recua, sobe um pouquinho, mas já não atinge mais esse topo aqui, e aí recua, perdendo esse fundo. O que ele fez aqui? Um pivô de baixa. E aí você fala, poxa, eu não vendi lá em cima, vou vender aqui agora? Não, não vou vender. Continuo posicionado. E aí o mercado cai mais um pouco ainda e vai caindo. O que aconteceu? Fica na sua memória esse movimento aqui, ó. E aqui a gente chama de quê? De uma resistência, né? Um ponto que chegou lá e você não vendeu, que você já deve ter escutado, ou você mesmo já deve ter falado, eu já falei, não tem problema nenhum de falar isso. Por que eu não vendi quando bateu tal preço? Por que eu não vendi quando estava lá em cima? Justamente é esse sentimento. É aí que faz? O mercado ele volta a subir, ficou ruim o desenho aqui, porque ficou bem no final aqui da tela, mas ele volta a subir. Quando ele atinge esse ponto aqui de novo, ó, esse nível de preço, você se recorda desse sofrimento que você teve aqui. E aí o que você faz? Você vende.
E isso outras pessoas podem vender, e como tem outras pessoas vendendo também, o preço vai caindo. O que vai acontecer? Aí o preço cai mais um pouco, mas aí depois ele vai de novo e rompe. Ele supera isso daqui, ele rompe esse nível de preço, né? Mas formou uma resistência no passado. O mesmo conceito é em relação ao suporte. Rodrigo, então suporte é fundo, topo é resistência. É isso sim. É isso mesmo. Só que a gente tem que ver o seguinte: não é porque o mercado fez um topo, um exemplo, vou fazer aqui embaixo aqui, gente, aqui ó, na tela aqui, não é porque o mercado fez um topo, aí você fala, opa, já tem resistência aqui. E aí tá a questão da gente olhar o passado, estudar o passado. Eu comento, julgo importante, às vezes a gente fixa muito num valor, num preço, tipo, tem uma resistência em 10, em 17 reais. Aí pensa que vai chegar lá nos 17 reais, tem que vender, tem uma resistência fixa no preço. O que eu acho interessante é a gente procurar zonas onde teve briga, onde teve muito topo. É interessante fazer isso. Isso é um papo para um outro vídeo. Então, vamos dizer assim, é importante a gente fazer e não focar, não achar porque bateu uma vez. Outra coisa, quanto mais testes faz dessa resistência aqui, né, quanto mais vezes o mercado testa uma linha de suporte ou de resistência, fica mais clara a confiabilidade dessa barreira de preços, que a gente fala aqui, ó, a formação de uma barreira. O suporte e a resistência forma uma barreira, né? E aí a gente tem, primeiro, as pessoas lembrando, sempre o mercado, a gente está estudando esse comportamento. Lembra, vamos dizer, eu falo, quando eu comento sobre candlestick, falando do comportar, psicologia envolvida ali quando você vai estudar candlestick. E aí, essa formação de barreiras, a gente dá o nome de suporte e resistências. Ok, pessoal? Isso é interessante, é um conceito importante para você olhar no gráfico e procurar isso, essas zonas de suporte e resistência. Você às vezes não comprar muito próximo, está próximo de testar uma resistência, está próximo ou vender próximo de ou comprar também próximo de um suporte. Você tem que avaliar como é que está o volume, essa queda, né? Foi com um volume forte ou um volume fraco, isso é importante. Então é um conceito muito interessante. Rodrigo, isso é básico, mas a ideia aqui do curso é essa, é ajudar você com umas ferramentas simples, você ter uma análise crítica mínima, para nós termos, e vou dizer uma coisa, conversa com alguns amigos, o simples vence o complicado. E falo isso, ser engenheiro, nunca fui um cara de complicar a minha vida, mas às vezes, como o mercado, a gente vive essa situação de perda, ganho, e isso às vezes a perda gera um sofrimento, a gente fica em busca de um sistema infalível. O sistema infalível não existe. Então, às vezes, o simples funciona mais do que o sofisticado. Né? Uma mensagem aí para colocar para vocês. Suporte e resistência, um assunto aí importante e interessante. Vamos lá, vamos agora falar o seguinte, um outro ponto também, a gente vê aqui uma configuração, para ficar mais claro, já fiz esse desenho. Então, a gente tem aqui uma resistência, você vê aqui, ó, formado aqui, testado 2 vezes esse ponto. Quando ele rompe essa resistência aqui, ele pode me dar um sinal de compra, ainda mais que se for com aumento de volume, ele me dá um sinal de compra, aí ele vai lá em cima, forma uma outra resistência. Por quê? Aqui diminuiu o interesse pela compra e pode ter aumentado a venda, aumentou a força vendedora. Ele me dá um sinal de venda, ele vem aqui e olha só que interessante, é o princípio aqui da inversão. Uma antiga resistência funcionando agora como suporte, porque a turma entrou aqui na compra, por isso o preço superou esse nível, e agora a turma vai proteger esse nível aqui, não vai querer que o preço venha abaixo desse nível. E aí entra comprador aqui. Volta lá naquele ponto, ó, volta no ponto de resistência e recua. Nesse teste aqui pode ser um outro ponto de venda, pode ser um ponto de venda para mim, vou vender. Lembra aquilo que eu comentei? No slide anterior aqui, ó, as pessoas lembram dos preços que propiciaram lucros. E a pessoa fala, puxa, quando veio até aqui, nessa perda aqui, nesse passageiro, que ela se tornou um passageiro da agonia aqui, porque fica lembrando que poderia ter vendido aqui a 70, a 100, quando o preço volta a 100, a 70, ela fala, opa, agora eu vou vender.
E aí entra mais força vendedora aqui. Também um ponto importante que quando rompe uma resistência, todo o mercado está vendo esses pontos. Então pode acontecer, por isso que a gente não pode trabalhar como ciências exatas. Ah, bateu 17, 17, se for 17,1 eu fecho a posição. Não, eu não sugiro você fazer isso. Trabalha, dê uma margem de segurança, porque ocorre também as violinadas, né? O mercado vai lá, bate no teu ponto, te estopa, ou estopa com ganho, ou estopa com uma perda, te tira do mercado e depois vai na direção que você acreditava que o mercado fosse. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso, não levar todo esse conceito para o lado de ciências exatas. Ah, vou fazer um cálculo aqui, não, vou sair nos 17,11 porque a resistência é 17,10. Não, não trabalhe dessa forma. Eu sugiro não trabalhar dessa forma, por isso que eu comentei sobre faixa de preço. Às vezes é melhor a gente pegar, trabalhar, vamos dizer assim, até mesmo que essas resistências, esses pontos, esse ponto aqui pode ser um pouquinho mais acima, né? Ele pode vir aqui mais acima, assim, um pouco, e aí a gente trabalhar com uma faixa de preço. Opa, isso aqui é uma faixa de preço importante, aí vai ter briga, e quando rompe essa faixa, o que acontece? Às vezes, muita gente que está vendida aqui, imagine aqui entrou muito vendedor, tá? Já entrou vendedor aqui, aí o preço vai lá de novo. O pessoal que estava vendido aqui, coloca stop. E se entrar força compradora forte, o que acontece? Os stops são acionados. Então, quem estava vendido, estopa como? Comprando, fazendo com que o preço vá mais para cima, ajudando que o preço caminhe mais para cima, né? Por isso também que existe uma coisa que a gente precisa observar, a forma com o rompimento, porque o rompimento é com volume, porque o pessoal está catando lata aí, está estopando, o pessoal tinha colocado o preço ali, está estopando e vai levando o preço mais para cima. Ok, pessoal? Então falamos de suporte e resistência aqui. E aí, uma linha que eu falo muito de linha de tendência nos meus vídeos, né? Quando eu falo vídeo de fechamento, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, linha de retorno. A linha de tendência é uma linha de suporte, é uma linha de resistência, né? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, vou mostrar aqui para vocês, vamos para a prática, para o gráfico aqui. Eu tenho uma linha de tendência aqui, ó, no gráfico de Petrobras. Tracei aqui no passado aqui uma linha de tendência no gráfico de Petrobras. Vamos ver Magazine Luiza 3, ó. Eu tenho uma linha de tendência aqui, ó, uma linha de tendência Magazine Luiza, que é uma linha de tendência de alta, que a gente pode chamar de uma linha de suporte, tá? E a paralela dessa linha de tendência de alta aqui, dessa linha de suporte, que eu puxo até pegar os mais pontos possíveis aqui dos topos, né? Eu chamo de linha de retorno, que também pode ser chamado de linha de resistência. Então, esse é o conceito também, né? A gente trabalhar com linhas de tendência. Ah, Rodrigo, então eu posso traçar as linhas de tendência que não existe regra. O importante é o seguinte: você não pode traçar linha de tendência sem sentido. Você tem que pegar, como você sabe, para traçar uma linha, uma reta, você precisa de 2 pontos. E uma linha de tendência de alta, ela liga 2 fundos. Uma linha de tendência de baixa, ela liga 2 topos. Então, até aproveitando esse caso aqui de Magazine Luiza, aqui ó, tem um topo aqui e um outro topo aqui. Nesse momento, eu poderia traçar uma linha de tendência de baixa. Quando essa linha de tendência de baixa aqui é rompida, me dá uma indicação de mudança de tendência. Tá? Essa linha de tendência de baixa, essa linha de resistência, ela é rompida, me dá um sinal de mudança de tendência. Da mesma forma, olha essa linha branca aqui, que é uma linha de tendência de alta longa, traçada lá de baixo, e quando essa linha de tendência de alta é rompida, essa linha de suporte, me dá uma indicação de reversão de tendência. Você vê que o mercado recua, isso aqui a gente está analisando justamente o período aí da crise da Covid. Então, linha de tendência de alta é uma linha de suporte ou pode ser uma linha de resistência, se a gente estiver falando de uma linha de tendência de baixa. Então, linha de tendência de alta, linha de suporte. Linha de tendência de baixa, linha de resistência, né? Que também é um conceito importante. Eu, nesse curso, não vou abordar os padrões de reversão, bandeira, flâmula, ombro, cabeça, ombro. Por quê? A gente vai estar sugerindo, vou estar sugerindo a vocês livros que você pode buscar esses termos, que você pode estudar isso, são figuras de reversão estudadas. Existem livros que até apresentam
eu não me lembro o nome agora, que apresenta, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, que apresenta estatística sobre o funcionamento desses padrões. E, mais uma vez, quando a gente traça a linha de tendência, a gente não deve levar isso tipo, ah, não, às vezes em alguns momentos tem um rompimento de uma linha de tendência aqui, uma linha de suporte, nesse caso aqui uma linha de tendência de alta, e eu vou verificar como é que está o volume foi bom, rompeu com o volume. Vamos ver aqui, a gente vai inserir aqui o indicador, antecipando aqui um pouco, vamos colocar aqui o volume, vou botar o volume aqui por quantidade, vamos ver se esse rompimento foi com volume. Foi um rompimento aqui, ó. Você vê que o mercado vai caindo aqui com aumento de volume. A gente percebe aqui essa queda com aumento aqui, ó, uma queda com aumento de volume. Isso daqui que eu fiz, eu não estou traçando linha, tá, gente? Linha de tendência. Aqui eu estou traçando só uma linha para indicar que o mercado estava caindo. Vou até corrigir aqui, o mercado está caindo, a tendência é essa aqui, ó. Se eu traçar uma linha de tendência, eu vou pegar desse topo, pegando esse topo, esses dois topos aqui. Linha de tendência eu ligo topos, linha de tendência de baixa ligando topos. Linha de tendência de alta, aqui ó, é ligando fundos, eu estou ligando esses fundos aqui. Então nessa linha de tendência de baixa aqui, o que eu vejo nesse movimento? Um aumento de volume. Né? Justificando até uma saída, se eu tivesse posicionado aqui, se eu estou posicionado nesse momento aqui, aponta, é um sinal de saída da operação, aceitar, acionar um stop loss aí para proteger o capital. Então, esse é o conceito aí de suporte e resistência. Falamos aí de suporte e resistência e falamos aí de linha de tendência, né, que é uma linha de suporte e de resistência também. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil, né? Mais uma aula aí para a gente falar desses conceitos importantes. Falamos também de pivô de alta, pivô de baixa. Importante. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.